Olá, este é o material de apoio da disciplina de Algoritmos e Programação 2. Meu nome é Marco Mangan. Nosso assunto é o uso de vetores na classe Java LangString. O vetor é um recurso simples. A dificuldade na programação com vetores decorre do uso de comandos de controle de fluxo para processar alguns ou todos os elementos do vetor. O código-fonte da classe string apresenta mais de 3.000 linhas de código, a maioria comentários, quase 40 ocorrências dos comandos while e for, e mais de 60 métodos. O código-fonte da biblioteca Java é uma ótima referência. Existem duas implementações disponíveis, a implementação da Oracle e a implementação do OpenJDK. O Eclipse permite consultar o código da biblioteca. Basta selecionar uma referência para a classe e solicitar abrir a declaração. O código também está disponível na pasta de instalação do JDK e na web. Vamos inspecionar atributos e métodos da implementação da Oracle. O vetor de caracteres value, valor, é o principal atributo da classe string. A classe string apresenta diversos construtores. Cada um dos construtores deve colocar um valor válido dentro do vetor value. O primeiro construtor que nos interessa é o construtor da classe string, que cria uma nova string com base em uma string já existente, a string original. Nesse caso, basta armazenar o valor de value da string original no valor da string atual que está sendo criada e o valor do hash, o segundo atributo da implementação da Oracle, no atributo hash da nova classe. Nesse construtor, o que acontece é que os dois objetos da classe string, o original e o recém-criado this, compartilham o mesmo vetor. Então, a string original tem um atributo valor, que é, de fato, um vetor formado por 5 elementos. Um vetor de caractere com 5 caracteres. Ao utilizar o construtor, que recebe uma string como parâmetro, o que acontece é um compartilhamento. Existe apenas um único vetor que guarda o valor value para dois objetos string diferentes, o original e o novo. Esse compartilhamento não causa problemas, porque o objeto string é imutável. Não é possível alterar o vetor value depois que o objeto foi criado. Tanto a referência da string original quanto a referência da string nova não permitem que o vetor seja alterado. Não há problema em compartilhar. Por isso, apenas um vetor para dois objetos. Entretanto, o construtor que recebe um vetor de caracteres necessita criar uma cópia do vetor original, valor, value, passado como parâmetro, porque não é possível garantir que esse vetor permanecerá imutável. Considerando apenas esses dois construtores, podemos retomar o exemplo e perceber que, nessa situação, é utilizado o construtor que recebe como parâmetro uma string, portanto haverá um compartilhamento de referência. Esse caso utiliza um caractere, um vetor de caracteres, para criar uma nova string. Nesse caso será feita uma cópia. E esta situação, que é a mais comum, a string foi criada com esse primeiro construtor que recebe uma string, mas de forma implícita, como parte da máquina virtual Java e do processo de compilação da máquina Java. Inspecionar o código de mais 3 métodos da classe string: o método equals, o método compareTo e o método trim. Eu vou utilizar o depurador, colocar uma marca aqui para depuração, um ponto de parada, um breakpoint,
e vou utilizar o depurador para que a gente possa perceber a execução desses métodos. Vou trocar para a perspectiva de depuração. E agora, nós podemos acompanhar a execução de cada um dos métodos. Na primeira tentativa, o que vai acontecer Então, a primeira tentativa vai ser comparar uma string com um inteiro. Então, o resultado do equals será falso. Vamos observar a execução do método. Então, nessa situação, a variável this, a referência this, aponta para um objeto que guarda o vetor hello. E o parâmetro, o objeto que foi usado como parâmetro, é um inteiro com valor 42. Então, o primeiro teste do método equals verifica se o objeto atual, que é uma string, se o objeto atual tem o mesmo endereço, ocupa o mesmo lugar da memória do objeto passado como parâmetro. Ou seja, se eu estou comparando o objeto equals o próprio objeto. Nesse caso, a resposta seria simples. É claro que a resposta seria verdadeiro. Então, nessa situação não é o que acontece. A próxima pergunta é: o objeto passado como parâmetro é uma string, é um objeto da classe string? O objeto passado como parâmetro é um objeto da classe string? E a resposta, nós sabemos que é não. Portanto, o método encerra informando que a comparação de hello com um inteiro 42 resulta em false. Na sequência, vamos fazer um outro teste comparando se a string hello é igual à string hello. E agora o teste da execução vai mostrar que eu não estou comparando o objeto com ele mesmo, eu não estou comparando o objeto com ele mesmo, que é o teste mais simples. Eu estou comparando duas strings, uma string com uma segunda string, que seria esse parâmetro, e agora existe então a certeza de que o objeto é uma string. E eu já sabia disso. Nós podemos conferir aqui o this, que guarda hello, e o arg0, que é a string hello. Bom, agora, continuando, nós podemos fazer a conversão de tipo. Se eu tenho certeza que esse objeto é uma string, eu posso solicitar a conversão de tipo. Essa é uma ocorrência de polimorfismo. O tipo do objeto, o tipo estático do objeto, não confere ou é diferente do tipo dinâmico do objeto. Então eu sei que aqui o parâmetro é declarado com a classe objeto, mas na verdade a instância que eu utilizei é de uma subclasse, da classe string, que é uma subclasse de objeto. Nesse caso, eu realizo a conversão daqui para frente. Eu posso usar essa variável local para fazer essa variável local para fazer acesso a esse valor, e essa conversão que eu faço acesso aos atributos e métodos específicos da string. Agora, a lógica que realiza a comparação vai considerar que duas strings de comprimento diferentes não podem ser iguais. Se as duas strings têm exatamente o mesmo tamanho, que é o que acontece agora, o teste tem que ser desempatado, tem que ser resolvido caractere a caractere. Portanto, o primeiro vetor da string atual é chamado de V1 e o segundo vetor da outra string é chamado de V2. Nesse momento não são criados dois vetores. O que acontece é que eu guardo duas referências para os vetores internos de cada string. Nesse caso, nós verificamos
que a primeira ocorrência de cada letra é igual à letra H, porém a segunda ocorrência vai resultar em diferença e vai dizer que a resposta é falso. O próximo teste é o teste do método CompareTo. O método CompareTo ele vai receber duas strings, porque o CompareTo só pode comparar duas strings por causa da anotação que existe na interface Comparable no início da declaração da classe string. A lógica de comparação é similar à lógica que existe no equals, porém o CompareTo resulta em três valores, negativo, positivo ou zero. Nesse caso, as strings comparadas diferem por uma letra, e a pergunta do CompareTo decide qual das duas deve anteceder, em ordem alfabética, em ordem lexicográfica. Nesse caso, então, a lógica da execução vai marcar que a primeira letra é igual, porém a segunda letra de cada uma delas é diferente. Nesse caso, a resposta é a distância que existe entre A e E. Então, da letra A até a letra E, A, B, C, D, E. Em ordem alfabética, nós temos que a resposta é que a comparação de hello com hello vai gerar uma distância de 4, que é a diferença entre os dois caracteres que não são coincidentes. O último método, o método trim, vai recuperar o conteúdo atual da string e utilizar um contador para verificar quantos caracteres do início da string são iguais a espaços em branco, no caso, 2. E depois um outro contador para verificar quantos caracteres no final da string são iguais a vazio, no caso, 1. De posse desses dois números, se o primeiro número não é zero e se o último número não corresponde ao último valor, o que é feito agora é a chamada para o método substring para recortar apenas a parte central dessa string atual e retornar uma nova string. A string original fica como está, porém a string nova é uma cópia, é uma nova string e ela não contém os espaços em branco. Era isso.